Boa noite a todo mundo. Vídeo aula da disciplina Manutenção e Confiabilidade. Hoje a gente vai falar de manutenção centrada na confiabilidade. É marcado aí pelas iniciais MCC, que significam um planejamento da manutenção industrial com o objetivo de racionalizar, utilizar de uma maneira racional, então evitando, reduzindo os desperdícios e sistematizar a definição de tarefas de manutenção de modo a garantir a confiabilidade e a segurança operacional ao menor custo. Então essa é uma definição da manutenção centrada em confiabilidade, que pode ser definida como um programa que reúne várias técnicas de engenharia para assegurar os equipamentos dentro de uma planta continuarão a desempenhar, a realizar funções especificadas. Ou seja, dependendo da máquina ou do equipamento, tem-se a definição da função de cada equipamento, de cada máquina, para que seja verificada a perda ou não da função. A gente vai ver que existe uma ferramenta que analisa isso e a gente vai tratar dela hoje, que é o FIMEA. Então, a manutenção centrada em confiabilidade é conhecida então como RCM, a sigla em inglês, que é manutenção centrada na confiabilidade. Confiabilidade é a probabilidade de um item ou da máquina inteira desempenhar a sua função durante um período de tempo. Dando um exemplo aí, o compressor de ar tem uma confiabilidade aí de 92% de confiabilidade para o próximo semestre. Isso significa o quê? Dizer que algumas máquinas são mais confiáveis que outras dentro de um período de tempo, ou seja, que dentro de um período de tempo estabelecido vai apresentar, ou a probabilidade de apresentar, um número de falhas. Quanto menor o número de falhas dentro do período, maior é, obviamente, a porcentagem de confiabilidade de um equipamento. Então, vou passar rapidinho aqui qual é a evolução da ferramenta MCC, manutenção centrada na confiabilidade, e vou passar aqui diretamente para a definição do que é função e, obviamente, de um mecanismo para identificação da falha em relação ao que foi definido enquanto função. Então a gente tem que a manutenção centrada em confiabilidade identifica os modos de falha que afetam as funções, determina a importância de cada falha a partir dos seus modos de falha e seleciona as tarefas aplicáveis, ações recomendadas, tarefas aplicáveis e que são efetivas para a prevenção das falhas. Então, o que é uma função? Função: qualquer propósito pretendido para um processo ou produto. É aquilo que o usuário quer que o item físico ou o sistema faça. Ou seja, a função é para que o equipamento ou a máquina foi projetada, para que ela existe, qual é o propósito pretendido dentro de um processo ou dentro de um produto. Sua definição deve consistir de um verbo, um objeto e um padrão de desempenho realizado. Vamos falar aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo, está aqui na minha frente aqui um grampeador. Qual é a função do grampeador? Verbo: grampear folhas de papel com um padrão de desempenho desejado. Vamos colocar aí padrão de desempenho. Vamos colocar um padrão de desempenho como sendo, por exemplo, um item de produtividade a X peças por hora, a X grampos por hora, grampeadas por hora.
Eu peço desculpa aí do caminhão, moto que passa aí, da precariedade da gravação do vídeo, mas é mais uma videoaula para tentar deixar vocês um pouco menos prejudicado aí com a realização das videoaulas e não das aulas presenciais. Então a função, que é exatamente o objeto, o foco da análise, vai ser verificada dentro da análise dos modos de falha, como cada função pode falhar e seus respectivos modos de falha, através do que eles podem falhar. Então vamos verificar que dentro da fronteira do sistema nós temos então interfaces e modularização, que significa transformar em módulos. Então a gente tem uma definição do sistema em relação à interface, uma máquina, um conjunto de equipamentos, um conjunto de máquinas compostas por vários componentes. Então a gente pode dividir isso, delimitando fronteiras, interfaces e transformando isso em alguns módulos, por exemplo. Faz então, dentro do processo da manutenção centrada em confiabilidade, a definição das funções e das análises das falhas funcionais, ou seja, o que é a função do equipamento, o que é a função da máquina e como é que ela pode falhar na sua função. Faz-se então, após isso, definido quais são as funções e analisadas quais são as falhas, analisa-se então os modos de falha e os seus efeitos. E para isso a gente utiliza essa ferramenta chamada FIMEA. E diagrama de decisão para a seleção da melhor técnica, da melhor tarefa de manutenção, que é a implantação, e a formulação e implementação do plano de manutenção baseado na manutenção centrada em confiabilidade. Então, basicamente, define-se um sistema, analisa o que o sistema deve fornecer enquanto função e analisa quais são as falhas deste fornecimento desta função, analisa qual é o modo ou quais são os modos de falha e os efeitos desta falha dentro de um FIMEA de equipamento e, através do diagrama de decisão, formula-se e implanta-se o plano de manutenção baseado, então, em técnicas dentro da manutenção centrada em confiabilidade. Basicamente, ela vai avaliar os riscos de não se cumprir a função de um equipamento, de uma máquina e por aí vai. Então aqui é um diagrama de decisão que compreende então um fluxograma que, respondendo sim ou não, nós temos algumas atividades. Então, diagrama de decisão, chamado de DD, utiliza um conjunto de perguntas do tipo sim ou não. Na verdade, são um conjunto de respostas do tipo sim ou não para classificar as consequências dos modos de falha e em seguida buscar quais são as tarefas de manutenção, as ações de manutenção que sejam aplicáveis e eficazes na prevenção ou mitigação dessas falhas, que é sumir com as falhas. Aqui a figura 2 mostra a parte na qual a tarefa de manutenção dos dois tipos, uma baseada no tempo e a outra baseada na condição preditiva. A gente já viu como é que funciona os monitoramentos preditivos e de testes para descobrir falhas ocultas. Também com corretivas serão avaliadas levando em consideração as características de confiabilidade dos modos de falha. Então nós temos aqui um certo fluxograma que vai decidir então decidir qual é ou quais são as tarefas de acordo com as respostas sim ou não. A implementação então não esgota
lógico, na formulação do plano de manutenção. E a manutenção centrada em confiabilidade é um processo contínuo, com uma manutenção voltada para a melhoria contínua do equipamento, da máquina, onde o plano é periodicamente revisado e alimentado um banco de dados que vai ser útil dentro da ferramenta do FIMEA para a análise dos possíveis modos de falha da determinada função. A importância desse banco de dados de falha e de reparo, de onde se possa extrair as vantagens potenciais da manutenção centrada em confiabilidade, particularmente no que concerne a determinação dos intervalos mais apropriados para a realização das tarefas. Isso vai determinar, então, a frequência e também o intervalo de tempo que eu vou programar a minha manutenção preventiva dos equipamentos. Então aqui são os benefícios deste tipo de prática. Não vou ler todos para vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aqui são as 7 questões básicas e os passos para implantação da manutenção centrada em confiabilidade. A decisão deve ser aplicada ou aplica-se a manutenção, toma-se a decisão de aplicar, baseada então em uma análise crítica de 7 perguntas. Quais são as funções e os padrões de desempenho de um equipamento no seu contexto de operação, ou seja, ele deve operar com qual desempenho e com qual função. Isso vai fazer parte da implantação da manutenção e da análise, obviamente, de como vai ser tratada a função e a perda da função, de que forma ela falha em cumprir as suas funções, totalmente ou parcialmente, o que causa cada falha funcional, ou seja, deixou de funcionar, deixou de cumprir a função, por quê? O que acontece quando ocorre cada falha, ou seja, qual é o efeito da falha? Falhou e aconteceu o quê? Como é que eu percebi isso? Isso é chamado de efeito da falha. De que forma cada falha importa? Ou seja, as falhas vão ser mais graves ou menos graves. Isso a gente pode chamar isso de severidade. O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha? Isso aqui a gente pode falar que são controles preventivos ou controles detectivos. O que pode ser feito se não for encontrada uma tarefa proativa apropriada. Então essas aqui são basicamente questões que definem quais são as análises dentro da manutenção centrada em confiabilidade. E aí nós temos mais um autor aqui que inclusive adicionou mais uma pergunta aqui, ó. Quais são as frequências ideais de cada tarefa? Ou seja, como é que eu programo as minhas atividades de manutenção? Cheguei aqui até o final do primeiro vídeo e eu vou dividir o vídeo em 2. Então, na próxima etapa, a gente conclui a manutenção centrada em confiabilidade. Um abraço, até a parte 2.